Olá, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao multicanal Dr. Play Rogério Corsomeida. É isso mesmo, estamos com um novo nome aí no nosso canal. E retornamos, prometemos para todos vocês que a gente ia retornar com a nossa revista eletrônica, que agora vai ser mensal. É o nosso Acontece. Sejam bem-vindos, deem seu like, se inscrevam, compartilhe e aproveite todos os conteúdos que temos aí para você. É o nosso multicanal que está começando agora na sua casa. É o Acontece no ar. E o Acontece vai começar agora um mix de todos os tipos de notícia para você ficar bem informado, ressaltando aí o nosso mês de julho, mês de férias, a gente vai dando muita notícia para vocês. E o Acontece, ele agora está acontecendo uma vez por mês. A gente estava deixando o Acontece em cada programa, em cada conteúdo nosso, mas aí a gente agora vai transformá-lo em uma revista eletrônica. Muitas pessoas pediram, poxa, doutor Rogério, caramba, e o Acontece não volta mais, o que está acontecendo com o Acontece? O Acontece está aí chegando na sua casa e recheado de notícias. Primeiro bloco, notícias do mundo. Segundo bloco, a gente vai estar falando de notícias do Brasil. Terceiro bloco, notícias do esporte. Vamos falar sobre seleção brasileira de futebol feminino, que vai iniciar a Copa agora. Vamos dar todos os tipos de informações para vocês ficarem bem informados. Classificação do Brasileirão, tanto masculino como feminino. Vamos dar notícia de entretenimento aí, que a gente vai ter o quarto bloco. E no quinto bloco, previsão do tempo para o mês de julho. O Acontece está recheado de muito conteúdo, de muita informação, e eu tenho certeza que você vai estar lá fazendo suas coisas dentro de casa ou no trabalho e vai estar ouvindo todas as notícias. É como se fosse uma revista eletrônica mensal. Todo mês a gente vai estar aqui para estar trazendo para vocês tudo quanto é tipo de informação, conteúdo, tudo que a gente souber, para que a gente possa aí deixar vocês cada vez mais informados e principalmente mais atualizados com tudo que acontece no nosso planeta. Muito obrigado pelo carinho de todos, sou o Dr. Rogério Corsomeida e este é o nosso primeiro bloco, Notícias do Mundo. Vamos para as principais manchetes que fizeram deste mês de julho, o primeiro bloco aí, Notícias do Mundo. Mulheres e meninas carregam o maior fardo na crise global de água e saneamento. Países precisam se preparar para o calor extremo gerado pelo El Niño, diz Organização Mundial. Com certeza, né? Com todas as transformações aí que estão havendo no mundo, principalmente pelas mãos da humanidade, cada vez mais prejudicando o nosso ecossistema, a nossa natureza e ela dando as respostas. E é isso aí, a gente está tendo muita transformação aí, principalmente ocasiões aí em que as estações não estão sendo bem obedecidas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Irã é levado ao Tribunal da ONU por queda de jato de passageiros ucraniano em 2020. Países em desenvolvimento têm lacuna trilionária nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mudança climática coloca 80 milhões de pessoas sob risco de fome, diz a autoridade da Organização das Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde afirma que o acesso à água limpa salvaria até 1,4 milhões de vidas em todo o mundo. Com certeza, saneamento básico, água potável, né, traz muito mais saúde à população, às pessoas, à própria sociedade, do que tudo isso que estão oferecendo aí. Recuperação da camada de ozônio é exemplo para a solução de desafios ambientais, diz a Organização Mundial. Com mais ataques a hospitais e escolas, 2022 foi ano terrível para crianças vítimas de conflitos. A Acnur prevê alta de 20% na necessidade de reassentamento de refugiados no mundo. Mudança climática força transformações na agenda de trabalhadores humanitários. Conselho da Europa pede que Rússia e Belarus fiquem de fora dos Jogos Olímpicos. Com certeza, né? Porque praticamente nós estamos já quase 500 dias aí entre esta guerra muito ruim que já fez muitas vítimas entre Rússia e Ucrânia. O segredo obscuro dos ditadores, eles estão aprendendo uns com os outros. Apenas 2,4% dos fundos climáticos atendem às necessidades das crianças, diz a Unicef. COI adverte o Afeganistão por veto a mulheres e meninas nos esportes. Pobreza, desigualdade e exclusão alimentam o terrorismo, alerta chefe da Organização das Nações Unidas.
as organizações das Nações Unidas debatem ações para eliminar riscos em áreas contaminadas com minas terrestres. Grandes potências ampliaram a ameaça nuclear global no ano passado, aponta estúdio. Deslocamento forçado atinge número recorde de 110 milhões de pessoas, diz relatório. A Organização das Nações Unidas propõe código de conduta para combater violência e desinformação na internet. Em Dia Mundial, a Organização das Nações Unidas reforça apelo por fim do trabalho infantil. Com certeza. Novos relatórios da Organização das Nações Unidas revelam preconceito crônico contra as mulheres na última década. Pois é, ainda isso existe uma grande desigualdade social, não só em mulheres, mas em vários setores de todas as classes praticamente que existem no mundo. Gente, primeiro bloco terminamos aí o nosso Acontece, que veio acontecendo aí com as notícias do mundo. E a gente vai para o nosso segundo bloco, Acontece, chegando aí com notícias do Brasil. Notícias do Brasil acontecendo aí no Acontece, e a gente vai para a primeira manchete. Em nova sentença, João de Deus é condenado a 99 anos de prisão. Para quem não se lembra, João de Deus, ele é acusado aí, um grande espiritualista que praticamente nas últimas décadas aí fez grandes trabalhos aqui no Brasil praticamente, e foi condenado por atentado aí a vários tipos de mulheres, principalmente de assédio sexual, tá? Onda de calor põe o sudoeste dos Estados Unidos em alerta. Olha só, hein, gente, que perigo. Falando aí em taxa de juros, taxas têm alta moderada com realização de lucros antes da agenda da semana. Mais notícias do Brasil. Venda de eletrodomésticos cresce em 13% no primeiro semestre. Gaúcha de 19 anos ganha o Miss Universo Brasil em 2023. Advogada tem afundamento de crânio depois de ser atingida por um paralelepípedo dentro do carro. Olha onde que a gente para. A gente sai na rua e não sabe qual é o tipo de violência física, ou às vezes até violência verbal que a gente vai sofrer, né? Porque hoje em dia sair na rua praticamente tá aí sempre exposto a algum tipo de atrocidade, porque as pessoas estão muito sem nenhum tipo de valores e muito também sem nenhum tipo de cuidado com a vida humana. Felipe Prior, ex-BBB, é condenado aí a 6 anos de prisão por tentativa, né, ou por estupro, tá certo? Em primeira instância aí houve a condenação do ex-BBB e ele está recorrendo em liberdade para poder ver como é que vão ser os trâmites aí dos próximos julgamentos, tá certo? Gente, professor dá dicas para estudantes que vão prestar o vestibular de inverno. Balança comercial tem superávit de até 2,9 bilhões na primeira semana de julho. E tem notícia aí também sobre o Enem. Olha aí, hein, gente. A gente tá sempre aí. O ano passado a gente fez deu a mesma notícia para vocês, passou a mesma informação. Toda vez que entra o Enem aí, a gente está dando sempre para vocês em primeira mão. Olha só, o Enem 2023, as provas do Enem serão realizadas no dia 5 e 12 de novembro. As inscrições, todos os estudantes que estão no ensino médio ou já concluíram os estudos podem se inscrever no Enem 2023. As inscrições para o Enem serão recebidas pela página do participante por meio de login no portal gov.br. O valor da inscrição do Enem é em torno de R$ 85,00, mesmo valor que os últimos anos. As provas serão realizadas aí aos domingos, em 2 domingos, como eu informei para vocês as datas, mesmo formato dos últimos anos. Serão impressas e digitais do Enem, são formadas por 180 questões objetivas e uma redação. No caso da redação, ela é manuscrita nas 2 versões. No primeiro dia 5 de novembro, redação 45 questões
de linguagem e códigos, 45 questões de ciências humanas. E no segundo dia, no dia 12 de novembro, 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Em ambos os dias, os portões dos locais de provas vão ser fechados ao meio-dia, ou melhor, às 13 horas, e o exame começa às 13h30. É sempre bom chegar uma hora antes do início do exame e uma meia hora antes de estar fechando o portão aí para não ter nenhum tipo de imprevisto. A duração é de 5h30 no primeiro dia e no segundo dia de 5 horas, tá bom? Gente, então essas são as informações, principais informações aí do Enem 2023 para você. Notícias do Brasil, segundo bloco. E nesse mês de junho que passou, a gente ouviu um zoom aí no Congresso Nacional, notícias aí pelo Brasil, os principais noticiários aí da televisão aberta, televisão fechada e também da internet falando sobre a reforma tributária. E é algo que a gente precisa saber. Não dá pra gente poder passar desapercebido, ainda mais quando mexem com o nosso bolso, né? Porque a reforma tributária, ela vai modificar muita situação aí que a gente está acostumado no dia a dia. E você vai saber aqui no Acontece, nas notícias do Brasil, algo sobre reforma tributária aqui no Brasil. E aí vão as dúvidas sobre essa reforma tributária aí que está sendo tramitada aí no Congresso Nacional desde praticamente o início do mês de julho e a gente vai tirar algumas dúvidas para vocês. Olha só, através de algumas perguntas. O imposto de renda sobre salários e investimentos vai mudar? Não. Apesar de alterações na tributação de renda estarem em pauta, elas ficaram para depois. O que ainda vai mudar serão os impostos sobre o consumo e ainda assim haverá uma transição estimada em 10 anos. Por enquanto, não estão sendo discutidas mudanças no imposto de renda sobre investimentos e sobre herança. Quais os impostos que vão mudar? 3 impostos federais: o PIS, o COFINS e o IPI. Serão substituídos pela contribuição sobre bens e serviços, CBS, que será um imposto federal ainda a ser regulamentado. A principal mudança é que o ICMS, que é estadual e incide sobre as vendas, e o ISS, que é o municipal e incide sobre serviços, serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Isso vai eliminar as 27 legislações estaduais e na prática, centenas de legislações tributárias municipais, facilitando a vida dos empresários. O que a CBS e o IBS vão facilitar? Os processos das empresas. Você não terá mais as 27 legislações do ICMS e as mais de 5.000 legislações do ISS, diz William Almeida, da Audax Contabilidade e Consultoria. Há cerca de 1.000 normas que tratam do PIS, da COFINS e também do IPI. Só essa simplificação vai gerar uma economia drástica nas empresas. Qual a principal vantagem? A redução da incerteza fiscal. Atualmente, várias questões tributárias são controversas. Com a tendência a resolver estes problemas no judiciário, isso arrasta os problemas por anos e provoca insegurança jurídica. Por exemplo, uma empresa de software presta um serviço ou vende um produto, ou seja, o imposto é estadual, ICMS, ou municipal, ISS. Onde esse imposto deve ser recolhido? No estado em que está a empresa ou no município que está o usuário? Essa questão tramitou pelo judiciário por décadas antes de ser resolvida, diz André Simão. Agora, problemas como esse podem deixar de existir, o que reduz bastante a insegurança para empresários. Esse efeito será positivo imediato? Não. Segundo Genildo Rosales, sócio da Quality Tax, em um primeiro momento haverá um grande esforço de adaptação das empresas para se adaptar durante o período de transição, considerando que precisarão ainda atender aos procedimentos e obrigações fiscais previstas na legislação atual em vigor. Como será essa mudança? Gradual. A CBS e o IBS serão implementados a partir de 2026, em uma transição o que só vai se encerrar em 2032. Tem chão, hein? Em 2026, a CBS começará a ser cobrada
a uma alíquota de 0,9% e o IBS a um percentual de 0,1%. Em 2027, PIS e COFINS deixarão de existir e as alíquotas de IPI serão zeradas. Quais os setores serão beneficiados? O agronegócio, a indústria e os exportadores. Segundo Wilson Vitório Rodrigues, advogado e diretor-geral da FAC São Paulo, esses setores terão mais possibilidades de compensar os impostos que pagam hoje, o que facilitará uma redução na prática da carga fiscal. Todavia, considerando o benefício prometido com a simplificação dos processos fiscais, desburocratização, eliminação da guerra fiscal, de uma certa forma, todas as atividades devem ser beneficiadas, diz Rosales, da Quality Tax. Quais os setores serão prejudicados? Os setores de serviços. É um consenso entre os especialistas que a carga tributária vai subir para as empresas de serviços, que são o maior empregador e as mais representativas da economia. Isso deve provocar aumento dos custos. A alíquota ainda não está definida, mas que se discute é implementar uma alíquota de 23% a 25%, diz o William Almeida, da Audax Contabilidade e Consultoria. Atualmente, o setor tem uma alíquota média de 10% a 12%. Então, a alíquota média está praticamente dobrando. Claro, né, gente? Reforma tributária no Brasil, com certeza é para prejudicar e beneficiar grandes setores e prejudicar os pequenos. Com certeza. A reforma vai afetar todas as empresas? Não. Segundo Simão, poderá haver dois grandes grupos. Quando os clientes das prestadoras de serviços forem outras empresas, elas poderão repassar o aumento dos impostos na cadeia produtiva. Porém, os clientes, pessoas físicas de empresas de serviços, como por exemplo quem tem filhos em escolas particulares, vão sentir um aumento dos preços, pois as alíquotas maiores muito provavelmente serão repassadas. Diz ele, segundo Simão, o aumento do imposto será mais sentido pela classe média. Com certeza a classe média é sempre a mais prejudicada, é que mais rege o número de empregos aqui no país e principalmente também contribui para que se faça presença aí nos projetos de solidariedade do governo federal, de vários governos federais aí que já se passaram e os que estão se passando também, tá certo? Todos esses projetos aí com certeza são financiados sempre pela classe média, porque a classe mais alta ela se beneficia através da dedução de imposto de renda por tudo que ela faz. E a classe média não, é sempre achatada, é sempre a mais humilhada e é isso que acontece, tá certo? Então não vai mudar nada, com certeza. Todo o setor será prejudicado? Não. Segundo Wilson Rodrigues, da FAC, cerca de 90% das empresas prestadoras de serviço são pequenas e optantes pelo Simples Nacional, sistema de tributação simplificado e com alíquotas menores. Como o Simples não muda, esses pequenos prestadores de serviço não terão alteração na forma de fazer negócios. Então tem muita discussão aí, Congresso Nacional vota daqui, vota de lá, vê o que é melhor para eles, com certeza, tá certo? E o que é melhor para os grandes industriários aí também, tá certo? E com certeza classe média, que são todos aqueles profissionais liberais, como advogados, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, dentistas, toda essa classe que mais sofre aí também no país, vai ser aí com certeza sempre a mais desfavorecida, tá certo? Então é a classe média baixa, média e alta, tá certo? E com certeza as indústrias, os banqueiros, todos esses serão beneficiados com tudo isso. Nunca se faz nada para melhorar, né? Mas sempre para poder dar lucro a quem mais ganha nesse país. Infelizmente não se modifica e nem se muda nada. Como diz Boris Casoy, diz sempre, é uma vergonha nacional. E a gente termina esse bloco aí completamente estressadíssimo, né? E a gente passa agora para o terceiro bloco, notícias do esporte. É isso aí. O nosso acontece acontecendo.
Terceiro bloco acontecendo não acontece e a gente vai dar aí para vocês a classificação do Brasileirão Futebol Masculino, tá certo? Série A. Temporada 2023. Primeiro lugar o Botafogo com 36 pontos, segundo lugar o Flamengo com 26, o Grêmio em terceiro com 26, em quarto Fluminense com 24, em quinto Palmeiras com 24, em sexto Bragantino com 24, em sétimo Fortaleza com 23, em oitavo São Paulo com 22, em nono Cruzeiro com 21, em décimo Internacional com 21, em décimo primeiro Atlético Paranaense com 20, em décimo segundo Atlético Mineiro com 20, em décimo terceiro Santos com 16, em décimo quarto Cuiabá com 16, em 15º Corinthians com 15, em 16º Bahia com 13. E na lanterninha, 17º Goiás com 11, Coritiba com 10, 18º, em 19º Vasco da Gama com 9 e em 20º o América de Minas Gerais com 9 pontos. E agora a gente vai partir para o Brasileirão Feminino. Vamos à pontuação aí do Brasileirão. Em primeiro lugar o Corinthians com 37 pontos, em segundo Palmeiras com 35, em terceiro Ferroviária com 34, em quarto Santos com 32, em quinto Flamengo com 31 e sexto Internacional com 28, em sétimo São Paulo com 25, em oitavo Cruzeiro com 22, em nono o Grêmio com 19, em décimo Kinderman com 19, em décimo primeiro o Real Brasília com 17, em décimo segundo Atlético Mineiro com 16, na lanterninha o Bahia com 13 pontos em décimo terceiro, em décimo quarto Atlético Paranaense com 10 pontos, em 15º Real Ariquemes com 9 e com um pontinho em 16º o Ceará. E agora a gente vai partir para as notícias da Copa do Mundo versão 2023 feminino. E olha só, hein, gente, 2023 aí o Brasil se prepara para sua estreia na Copa Feminina de Futebol, que será contra o Panamá no dia 24 de julho às 8 horas da manhã. Tá certo? 24 de julho, vamos ver. Hoje é dia 10, 17, 24. Uma segunda-feira. Daqui 2 semanas, horário de Brasília. A busca pelo primeiro título será também a sexta e última Copa do Mundo de Marta. Aos 37 anos, a jogadora é a maior artilheira da seleção com 119 gols e 6 vezes vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo. Pela primeira vez, a Copa do Mundo feminina será na Oceania e dividida em 2 países sede, Austrália e Nova Zelândia, de acordo com o site oficial da FIFA. Ao todo serão 9 cidades e 10 estádios. Na Austrália, as cidades de Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Adelaide sediarão jogos. Já na Nova Zelândia, as cidades escolhidas para sediarem os jogos são Wellington, Auckland, Dunedin e Hamilton. O início da Copa Feminina será no dia 20 de julho, numa quinta-feira, e a final está marcada para o dia 20 de agosto, em um domingo. Jogos do Brasil na Copa do Mundo aí feminina, na busca pela liderança do Grupo G. O Brasil enfrenta primeiro o Panamá, como eu falei para vocês, no dia 24, depois a França no dia 29 de julho, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, e então a Jamaica no dia 2 de agosto, às 7 horas no horário de Brasília. E agora a gente vai estar dando para vocês os grupos aí da Copa do Mundo, tá certo? Feminina de futebol. Grupo A é formado pela Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça. Grupo B, Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda. Grupo C, Costa Rica, Japão, Espanha e Zâmbia. Grupo D, China, Dinamarca, Inglaterra e Haiti. Grupo E, Holanda, Portugal, Estados Unidos e Vietnã. Grupo F, Brasil, França, Jamaica e Panamá. E Grupo G, Argentina, Itália, África do Sul, Suécia. Grupo H, Colômbia, Alemanha, Coreia do Sul e Marrocos. Tá bom? Então esses são os grupos aí da Copa Feminina. E a gente falou aí para vocês que o Brasil,
As oitavas de final serão disputadas pelos dois primeiros colocados de cada um dos 8 grupos de A a H. Os resultados dos jogos e os futuros adversários podem ser conferidos no site oficial da FIFA, assim como a formação de cada grupo. Nesta edição, há 32 equipes competindo. Na última, em 2019, eram 8 equipes a menos. Um diferencial para a seleção brasileira é a treinadora Pia Sundhage, considerada uma das melhores e maiores treinadoras, afirma a FIFA. A sueca é a primeira treinadora estrangeira da equipe, sendo treinado anteriormente a equipe dos Estados Unidos e da Suécia. Das 9 edições da Copa Mundo Feminina, iniciada em 1991, os Estados Unidos lideraram um ranking com 4 vitórias, incluindo a mais recente em 2019. A Alemanha ocupa o segundo lugar com 2 vitórias e o Japão e a Noruega empatam no terceiro lugar com apenas uma vitória, tá certo? Então é isso aí. É só aguardar aí pela Copa do Mundo Feminino agora no início do dia 20 de julho, tá certo? Primeiro jogo do Brasil, repetindo para vocês aí, no dia 24. Terminamos o terceiro bloco e vamos para o quarto bloco, entretenimento. E olha, gente, ontem quem viu aí o Fantástico viu a entrevista da Xuxa para Renata Capucci, falando aí sobre um documentário que vai se iniciar agora na próxima quinta-feira, dia 13 de julho, exatamente na plataforma do streaming aí da Globoplay, tá certo? Um documentário falando sobre a vida da Rainha dos Baixinhos. E, gente, olha só, hein? O que mais chocou aí, principalmente, foi que a Marlene Matos, que era ex-diretora da Xuxa, ela esteve aí presente nesse documentário depois de 19 anos. A última vez que elas tinham se falado era em 2002, praticamente. Elas estavam 19 anos sem se falar, tá certo? 2002, né? 2003 mais ou menos. E voltaram a se falar aí no documentário, tá? E a gente viu aí um trechinho no Fantástico sobre algumas falas da Marlene Matos, que é ex-diretora da Xuxa, nos principais programas que ela teve, Show da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa para Baixinho, já não foi mais sobre a direção da Marlene Matos, mas vários programas, Xuxa Park, aí também vários programas, quem foi responsável pela direção aí foi a Marlene Matos, tá? E a Xuxa revelou aí numa fala, que a gente vai ver aí na Globoplay. E olha só, hein, gente. Como eu falei para vocês, esse documentário conta a trajetória aí da Rainha dos Baixinhos, de muitas gerações, uma história marcada por grandes sucessos, tá certo? E também amores, principalmente. Ela vai falar sobre sua vida amorosa, sua vida pessoal. E chega aí na quinta-feira na plataforma do streaming aí da Globoplay, tá? Um dos reencontros mais marcantes do documentário é o de Xuxa com Marlene Matos, ex-empresária e ex-diretora da Xuxa. Um episódio dedicado a essa conversa. A Renata Capucci, que foi a repórter que entrevistou, praticamente esse documentário também vale a pena aí a gente poder saber. É um documentário que foi dirigido pelo Pedro Bial, tá certo? Para quem pensa que esse papo, esse seu reencontro com a Marlene foi apenas uma lavagem de roupa suja, foi muito mais profundo do que isso, né? Aí a Xuxa responde, foi, Rê, porque mexeu numa caixinha que não é que eu não queria mexer, eu tive que passar por isso. Aí olha só, falas aí da Marlene Matos, hein? Eu não sei ser condescendente com gente burra, sabe? Eu sou exigente, sou. Chego a ser cruel, sou. Marlene Matos. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando me proponho, eu sei fazer as coisas, diz Marlene no documentário. Eu tenho medo de as pessoas olharem para você e falarem, nossa, que monstro que é essa mulher. A Xuxa falando para ela. Marlene Matos responde, olha, os teus fãs já me veem assim. A Xuxa diz, isso para mim me chocou. Ela dizer, eu faria tudo de novo. Isso para mim é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe? Diz Xuxa em entrevista. Então, gente, olha aí, ó. Vale a pena vocês poderem ver aí toda essa trajetória, tá certo? Praticamente esse documentário, ele vai estar a partir do dia 13, repetindo para vocês, na quinta-feira, aí no Globoplay, na plataforma Globoplay, tá? Nos streamings aí. E vai dar pra gente poder saber de tudo aí, quem gosta do mundo dos artistas aí, gosta de saber sempre
sobre algum fato, vai saber mais aí sobre essa término de relação que teve entre a Xuxa e a Marlene Matos, que foi a empresária e diretora da Xuxa, tá bom? Aí foi a principal notícia de entretenimento para vocês, tá bom? A gente vai voltar logo mais no vídeo dicas, vai dar muito fuxico, muita fofoca, vai estar eu e o Zé Coelho, como sempre aí, e eu espero que vocês tenham gostado e gostem do nosso vídeo dicas, tá bom? Gente, vamos partir aí para o quinto bloco, vou dar uma novidadezinha para vocês aí na temperatura, tá? Na nossa previsão do tempo, é o quinto bloco, chegando no nosso Acontece que está acontecendo. E o tempo em julho aí, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, algumas regiões do Brasil devem enfrentar um volume de chuvas acima da média. É o caso do Amapá, noroeste do Pará e nordeste de Roraima, onde são esperados acumulados aí de chuvas superiores a 150 milímetros. Essa previsão pode trazer consequências tanto positivas quanto negativas para a agricultura nessas áreas. Enquanto isso, nas demais regiões do norte e nordeste, a previsão é de que as chuvas fiquem próximas ou ligeiramente abaixo da média histórica. No Mato Piba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, os valores esperados são inferiores a 60 milímetros. Já no sul da região amazônica, é comum ocorrer uma redução da chuva e até mesmo dias consecutivos sem precipitação. Para as regiões centro, oeste e sudeste, a previsão é de chuvas próximas ou ligeiramente abaixo da média. No entanto, não se descartaria a ocorrência de chuvas localizadas no litoral da região sudeste, devido à passagem de frentes frias pelo oceano, que pode trazer instabilidades nessas áreas. É importante também ressaltar que no período é comum a redução da chuva na parte central do país, o que resulta na diminuição da umidade relativa do ar e no aumento das temperaturas máximas ao longo dos dias. No sul do Brasil, as áreas de grande parte do Rio Grande do Sul, parte central de Santa Catarina e extremo sul do Paraná podem esperar volumes de chuvas próximos ou acima da média, podendo até mesmo superar os 150 milímetros. E a gente está vendo aí uma grande forte chuva aí, uma concentração de águas no Nordeste que está deixando muita gente desabrigada, né, gente? Muita solidariedade aí para essas pessoas, para que elas possam ser confortadas com todas as perdas que estão tendo. O importante é que elas não tenham perca da vida. A gente vai tendo que reconstruir as coisas, infelizmente, tá certo? Temperaturas acima da média em julho, pode se esperar mesmo. Além das chuvas, as temperaturas também serão um destaque em julho. Parece que nem chegou o inverno. A previsão indica que em grande parte do país as temperaturas estarão acima da média, com valores médios. Podem superar os 27 graus, principalmente nas áreas do Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Em algumas localidades da Bahia e noroeste de Minas Gerais, as temperaturas podem variar em torno de 20 a 23 graus. Além disso, em Minas Gerais, a maior parte de São Paulo e no oeste do Espírito Santo e Rio de Janeiro, o clima também é firme e seco, mas nas faixas litorâneas ocorrem chuvas leves em função dos ventos. As regiões continuam com tempo ensolarado e seco, resultando em baixos índices de umidade relativa do ar, que pode chegar a menos de 20 graus durante as horas mais quentes do dia. Aliás, gente, aí vai um alerta, principalmente porque a nossa mucosa nasal recebe tudo quanto é tipo de impurezas, bactérias, vírus e fungos, principalmente se ela estiver seca. Eu falando isso direto para todos vocês. Então vai aí uma dica, umedeça as regiões das narinas para que esses tipos de vírus e bactérias que estão no ar e que vêm com o vento possam nos não atingir, tá certo? Gente, olha só, em contraste no Piauí e Maranhão, a chuva ganha grande força e avança até a região central desses estados, enquanto o sol volta a brilhar em grande parte do Rio Grande do Norte. Contudo, na faixa leste do país, a chuva continua ocorrendo. Na região norte, como em Boa Vista e demais áreas de Roraima, Amapá e norte do Amazonas e do Pará, são esperadas chuvas fortes e volumosas. Por outro lado, nas demais regiões, o clima se mantém firme com baixos índices de umidade relativa
do ar, tá certo? Então essas são as notícias do tempo e a gente vai falar sobre o ciclone extratropical que está vindo aí devido ao fenômeno El Niño, tá certo? A gente pode esperar nos próximos dias, os próximos 2 dias aí, a partir de quarta-feira, um índice maior de ventos. Muito cuidado aí as pessoas que às vezes estão transitando nas ruas próximas às regiões litorâneas, onde às vezes esses ventos podem afetar demais a todos nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom? Gente, alerta aí, hein? Principalmente a partir do dia 11, 12, terça, quarta e quinta-feira, ciclones extratropicais, principalmente aí na região litorânea da região sul e região sudeste do país. Vamos tomar muito cuidado aí. E é isso aí. Previsão do tempo, nosso quinto bloco do Acontece Acontecendo. E a gente vai dar aí uma palhinha para o sexto bloco. A gente vai dando para vocês aí no nosso Acontece uma novidade. A gente vai estar dando uma receitinha para vocês aí na Air Fry de pastel. Quem quiser seguir o passo a passo, a gente deu ali no nosso Casa Prática, na Receita Prática, a receitinha do pastel, tá bom, gente? E o pastel que é feito na Air Fry é um pastel sem gordura totalmente. Só que a gente vai cada vez mais se aprimorando e eu fui dar uma olhadinha de como que a gente pode conseguir aí uma forma de poder deixar o pastel com um aspecto mais próximo do que a gente espera quando ele é frito. E uma das formas de a gente poder pegar, a gente compra aquela massinha do mercado, aí vai o recheio de acordo com a vontade de vocês, a gente pode fazer recheio de carne moída. Eu mesmo, olha, estava com vontade de fazer um pastelzinho aí de madrugada, acordei, fui lá na cozinha, peguei a air fry, coloquei as massinhas que eu já tinha comprado. Gente, é menos de R$10 um pacotinho de massinha, vem 20 massinhas, tá? Eu peguei as massinhas e tinha um hambúrguerzinho, porque estava sem a carne moída aí para poder fazer, e queria fazer na hora. Peguei um hambúrguer, claro que a gente sabe que embutido não é bom estar comendo toda hora, mas aí eu coloquei uma folhinha de salsinha, coloquei um pouco de cebola, um tomatezinho, dei uma picadinha aí nesse hambúrguer e coloquei ele dentro da massinha, pus para air fry. Só que a massa, antes de mais nada, vocês precisam pegar um Tupperware, colocar mais ou menos uns 50, 100 ml de água, dar uma embebida da própria massa do pastel na bacinha, né, no Tupperware, ou no bowl, como diz a minha sogrinha aí, e coloquem as duas faces, não deixem demais, porque senão ela vai amolecer. Mas dá uma molhadinha, uma pinceladinha de água, tanto por dentro como por fora. Vai lá dar uma recheadinha, coloca na air fry. Gente, é rapidíssimo, menos de 3 minutos está pronto, tá? Aí eu aproveitei, tinha mussarela, presunto, orégano e tal, jogo na própria massinha, tanto por dentro como por fora o orégano. Aí vou lá, coloco uma mussarela, piquei um tomatezinho, uma cebolinha, coloquei mais orégano, coloquei o presunto, tá bom? E fizemos esse pastelzinho aí, ficou delicioso. Em menos de 15, 20 minutos já estava com os pastéis prontos, tá bom? Mas não se esqueça, tem que molhar na água a massa para a gente poder ter uma textura melhor, porque senão ele fica um pouquinho seco, mas ele tem um sabor delicioso. Então é uma dica aí do Vale a Pena Ver de Novo, que a gente passou no Casa Prática para vocês, massinha de pastel, tá bom? E é isso aí, terminamos o nosso Acontece, espero que vocês estejam gostado, a nossa revista eletrônica mensal. Próxima semana a gente vai voltar aí com o vídeo dicas do mês de julho. Eu vou entrar de férias aí a partir do dia 20 de julho, volto em agosto, um recessozinho só para dar uma descansadinha na cabeça, mas a gente vai deixar uns Você Sabias para vocês aí de muita curiosidade, para vocês saberem. A gente fez um Você Sabia falando sobre o refrigerante. O próximo vai ser um alerta que você, papai e mamãe, vai acabar com essa situação de vez, de deixar o seu filho no celular. Falando nisso, para os nossos principinhos e princesinhas, fizemos o Tio Rogério Chegou. É o nosso multicanal Dr. Rogério Curso Almeida. Dr. Play Rogério Curso Almeida, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos, coraçõezinhos para todos os nossos amigos e amigas. Não se esqueçam, inscrevam-se, deem um like, compartilhem, ativem o sininho e curtam e fiquem conosco, porque o Acontece volta no próximo mês. No próximo mês a gente também vai ter aí bebê a bordo, vamos ter
Vamos Falar, vamos ter dando continuidade no Bem Saúde. Vai ter muita atração para você. É o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo aí.